bom que vocês vieram. Vamos pedir a bênção do Senhor, a nós que estamos aqui, também para os que estão em casa, para aqueles que foram impedidos de estar conosco. Vamos orar. Deus amado, obrigado pela oportunidade de louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido graciosamente. Agradecemos pelo bom tempo, pelo tempo chuvoso, pela a bênção da chuva, para que a terra dê o fruto no tempo oportuno. Obrigado, Pai, pela fé, pela dedicação de cada irmão aqui representados e representadas, e que o Senhor nos dê, ó Pai, uma semana abençoada com boas notícias. Abençoe os que estão enfermos, que estão em tratamento, abençoando a Wanda e toda a família do Israel, dando, ó Pai, melhora nessa semana, tirando toda infecção e toda a dificuldade que a Tua serva está passando lá no hospital. Abençoe também a Dona Terezinha, mãe da irmã Sônia, dando a ela um bom sono e saúde, e abençoando também a irmã Sônia para que possa ter saúde para cuidar da mãe e toda a família. Abençoe-nos, ó Deus, com a Tua direção, com a Tua bênção. Perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto do Salmo 133, 133, Salmo 133, Salmo tão conhecido, que fala que é importante unirmos para fazer o trabalho. Salmo 133, Salmo de Davi. Diz assim o Salmo 133, a excelência, a importância do amor entre os crentes, a diferença que faz o amor entre nós. Diz assim a palavra de Deus: oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então é importante a gente entender que o que nos une faz muita diferença, né? A união fraterna faz diferença quando nós concordamos nas orações, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós ajudamos com os nossos dons e talentos. Então faz diferença, a união entre nós faz muita diferença. Vamos entoar o hino 19 do nosso hinário, hino 19 do nosso hinário, novo cântico. Vamos entoar hino 19 do nosso hinário, que fala do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador, Rei sublime, nosso Senhor Jesus. Hino 19. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó Rei dos filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os
Jesus. Vinde ao reino dos filhos de Deus, cantai louvores que alcancem dos céus. Amém. Pois do pecado foram resgatados, quitados, salvos, né? E agora rendem glórias a Jesus. Nós somos privilegiados, porque temos a nossa dívida paga, né? A dívida do cristão, ela já está quitada, está paga por Cristo Jesus. Não existe dívida após a nossa morte. Para quem parte sem Jesus Cristo, a dívida ela está em pé, ela tem que ser paga, né? E a única coisa que paga a dívida do pecador é o sofrimento eterno no inferno. A única coisa que dá para quitar a dívida é sofrimento eterno no inferno, né? Então, não existe outra forma de ser quitada a não ser através de Jesus. Então, nós estamos livres de sofrimento eterno no inferno, porque Cristo já pagou o preço por nós. Por isso nós precisamos estar sempre agradecendo ao Senhor e pedindo perdão pelas falhas e pecados, né? Ou os nossos pecados. A Bíblia fala que todos pecaram e precisam de Deus. E existe consequência em ser pecador. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus em Cristo Jesus é o dom que Deus nos dá, né? Então nós devemos pedir perdão. Vamos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Depois de um momento sincero na presença do Senhor, o presbítero Israel vai nos conduzir a Deus em oração, confessando as falhas. Depois nós vamos continuar louvando o Senhor com alegria, certo? Que o Senhor perdoa quem confessa, né? Quem confessa e deixa, alcança perdão, alcança misericórdia. Vamos cada um de nós orar. Amado e Deus Deus, nós estamos aqui agora em uma forma de gratidão, esse culto todo que nós vamos estar prestando ao Senhor, de uma forma especial neste momento que nos permite falar diretamente com o Senhor, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, mas ela que está em nossas vidas, atrapalhando às vezes a comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa estar perdoando cada um que está aqui presente, colocou o pecado na tua presença, e que possamos ter um coração puro e esbranquiçado como o lírio do campo, que é tanquinho em mim, e nós temos a nossa vida sendo a tua presença para te pedir este perdão especial. Abençoe cada um que está aqui, que não deve estar, que só possa estar para a vida deles, que eles possam estar também te buscando, mesmo em suas lares, mas não afastar do Senhor. Seja o pastor, na direção do Espírito, os só possam nos abençoar. Eu não sou nada sem o Senhor. Muitas coisas sei que eu sou falho. Tenho que confessar que realmente eu necessito do Senhor para a minha vida, para cada um de nós. Esteja conosco, no Espírito ainda, nós vamos estar te louvando e agradecendo. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. No segundo cântico, os irmãos vão ter a oportunidade de trazer o Senhor os dízimos e as ofertas, tá bom? No segundo. E sempre agradecidos por Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. Amém?
Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém, Senhor Jesus. Nesse cântico, os irmãos vão ter oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus,
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele estamos coroado, estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade, Senhor Deus, pela tua fidelidade com os teus servos, ó Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade de cada um que dizimou, Senhor Deus, na tua casa, Senhor Deus. Aqueles que não puderam, Senhor, visita neste momento, Senhor Deus, este momento de grande dificuldade da humanidade. A única certeza que temos é que estamos nos braços do Senhor, meu Deus. E esse é o caminho que nós temos para a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, com a tua palavra, Pai, que a tua palavra venha frutificar em nossos corações, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em primeiro lugar, pela tua salvação, Senhor Deus. E te louvamos pela tua fidelidade. Amém. 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 Vamos abrir a palavra de Deus em Judas. Os 4 primeiros versículos de Judas. Judas fica aí do lado de Apocalipse. Vai em Apocalipse, volta. É o último, se quiser, pertinho aí de Apocalipse. Judas, uma carta pequena, escrita às igrejas da Ásia. Judas só tem um capítulo. Versículo 1 ao 4. Livro de Judas, pertinho de Apocalipse aí, do lado de Apocalipse. É o penúltimo livro da Bíblia. Diz assim, Judas 1 a 4. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos amados, aos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todos foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Até o versículo número 4. Mais uma vez vamos orar.
Deus, obrigado pela oportunidade de estudar Sua Santa Palavra. Continue, Deus, falando os nossos corações, que juntos, unidos, possamos batalhar pela mesma fé, a fé salvadora em Cristo nosso Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Fala os nossos corações, esteja nos desafiando para a comum batalha, nos dando graça para te servir, no nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, as pessoas falavam sobre os desigrejados nos Estados Unidos. Aqueles que tinham muita fé, mas não congregavam mais. Chegaram à conclusão que tinham condição tranquila de expressar e viver a sua fé em casa. É a turma do sofá. E essa turma está aumentando aqui no Brasil, a turma do sofá. Infelizmente, essa pandemia do coronavírus deixou muita gente confortável no conforto da sua casa, no conforto do sofá. E já é difícil levantar do sofá e pegar a estrada, o caminho da igreja. E cai no comodismo, né? Ficar em casa mudando os canais, ouvindo fulano, beltrano, não gostou desse, pula para o outro, etc., né? E ouvindo uma live aqui, outra live ali. Então, esse é um momento de fartura, de muito material nas redes sociais, mas não é a mesma coisa do que sentar no banco da igreja e orar e participar. Não só assistir, porque o cristão verdadeiro, ele é desafiado a cultuar o Senhor, não é assistir culto, né? Assistir culto todo mundo faz, né? O ímpio faz, qualquer pessoa ligou lá, está assistindo, mas não está prestando culto, né? Assistir o outro trabalhar é uma coisa. Olha, o motorista está dirigindo, ele está vendo que o motorista está dirigindo. Outra coisa diferente é pegar o volante. Nós somos desafiados a cultuar, a prestar o nosso serviço religioso. E esse é o desafio. Nós vemos aqui essa carta, essa pequena carta de Judas. A Bíblia fala de 2 Judas. Lá em Lucas capítulo 6 fala da lista dos discípulos e aparece um Judas, tá? Mas não é esse Judas. Mateus capítulo de número 13 fala desse Judas, do nosso irmão Judas, que escreveu essa pequena carta exortativa aos irmãos que moravam em várias cidades da Ásia Menor. Mateus capítulo 13 diz assim no versículo de número 55. Olha o que está aqui. Não é este o filho do carpinteiro, que é Jesus? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos? Aí aparecem os irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Então essa é a família terrena do Senhor Jesus, né? Então Jesus também teve outros irmãos, Maria teve outros filhos, né? Então aparece Tiago, José, Simão e Judas. Então esse aqui é o Judas. Judas, irmão do Senhor Jesus. Os comentaristas defendem que esse Judas que escreveu, na época do Senhor Jesus, ele não entendeu o ministério do Senhor Jesus. Ele estava desviado. Ele converteu após a ressurreição do Senhor Jesus. E ele agora dá o seu testemunho da comum salvação. Ele escreve aos irmãos da Ásia Menor, falando sobre esse tema, a comum salvação. A salvação que eu recebi, a salvação que você recebeu, a nossa comum salvação. São os mesmos destinatários, são os mesmos irmãos das igrejas da Ásia Menor, como está aqui tanto na primeira como segunda carta de Pedro, falando sobre os desafios da época. Então, 1 de Pedro capítulo 1 também, olha aqui que Pedro
fala às mesmas pessoas, os mesmos destinatários de Judas. 1 de Pedro 1, versículo 1 e 2. Então Pedro escreve: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aos chamados. Aquilo que Judas fala que é o chamado é a mesma coisa dos eleitos, né? Os escolhidos. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão, os eleitos que fugiram, que saíram, que mudaram de Jerusalém para a cidade de Antioquia e muitas outras cidades do interior. Aí Pedro fala: aos eleitos da dispersão, onde? Aí apresenta aí as províncias da época. No ponto, é uma província, um estado, uma região, a Galácia, a Capadócia, a Ásia e Bitínia. Então, região da Europa e região da Ásia atualmente. Então são várias igrejas. E o apóstolo Pedro está falando do mesmo desafio dos irmãos conservar a fé, permanecer firme na fé, enfrentando as oposições. Meus irmãos, nunca foi fácil seguir Jesus. Sempre teve oposição. O próprio Jesus teve oposição na sua terra. Lá em Nazaré, ele teve oposição dentro de casa. Os próprios irmãos, o próprio Judas, irmão do Senhor Jesus, era contrário, né? E os seus conterrâneos eram contrários, não apoiaram o ministério do Senhor Jesus, mas foi feito o trabalho, né? E é o que a gente aprende. Prega o evangelho para fulano, não aceitou, prega para o Beltrano. O Beltrano não aceitou, vamos embora, né? Então não cabe a nós convencer. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus. Cabe a nós ser testemunha, falar do evangelho, viver o santo evangelho. Então está nesse contexto. Quais são as heresias que estavam aparecendo? Sempre apareceu desvio doutrinário, sempre teve, né? Então aparece aqui nessa região da Ásia algumas heresias que o apóstolo Pedro fala e Judas também fala, e que os irmãos deveriam lutar, né? O versículo 4 fala: pois, então toma cuidado, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do Senhor. Gente que diz que é cristão, mas não é. Gente que diz que é cristão, mas não vive o evangelho. São nominais, são anticristo. Anticristo não é só aquela besta de Apocalipse que vai sair do mar, né, como está lá em Apocalipse 20. Tem muitos antes. Os que são contra são antes, né? São contrários. Então, os que são contra Cristo, os que são contra o evangelho. Nós vemos que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, o Saulo, ele lutava com garra, com dedicação, como bom fariseu, como bom religioso, contra o evangelho e perseguindo os cristãos, prendendo, perseguindo, maltratando, né? Açoitando os irmãos. Naquela ida para a cidade de Damasco, ele teve aquela experiência que o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Quem persegue o evangelho persegue o dono do evangelho, que é Jesus, né? Então sempre apareceu. Hoje existe muita gente contra o evangelho, persegue o evangelho, fala mal do evangelho. E o que nós temos que fazer? É discordar e viver o santo evangelho, né, que está na Sagrada Escritura. O que nós aprendemos aqui? Que nós, irmãos, somos um povo privilegiado. Somos um povo privilegiado. Nós seguimos o Senhor Jesus, não foi porque a gente não tinha nada para fazer. Não tem nada para fazer, eu vou seguir Jesus. Não. É porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos elegeu, né? O chamado. Então, o texto fala aí, olha,
Judas serve do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Então, aos chamados. Então nós somos fazendo parte desses que foram convidados.